Apareceu para vocês? Ótimo, tá aparecendo. Então, perfeito. Então, bom, então, coube a mim, então, tentar falar um pouco sobre a colangite esclerosante primária e as colestases genéticas, né, que são doenças, então, que acometem o trato biliar. No caso da colangite esclerosante primária, é uma doença que pode acometer o trato tanto extrahepático, né, dando esse aspecto característico que todos vocês conhecem, que é bastante clássico, como também intrahepático. E no caso das colestases genéticas, esse acometimento se dá tanto em termos de hepatócito, né, a colestase já pode começar dentro do hepatócito, como acometer já o ducto e o canalículo biliar, eventualmente já pegando ductos biliares um pouquinho maiores. Então, só para a gente relembrar os mecanismos possíveis de colestase, né, exatamente isso que eu estava comentando, a gente tem as colestases que começam no hepatócito propriamente dito, impedindo que haja uma saída da bile de dentro do hepatócito, quadros, então, em que há uma colestase associada a uma lesão hepatocelular e cujas causas podem ser genéticas, podem estar relacionadas a quadros infecciosos, podem ser por drogas. A sepse também é uma causa de colestase com essas características, né? Saindo do hepatócito, a gente pode ter uma lesão nos colangiócitos e nos ductos biliares pequenos, né, nos pequenos ductos biliares. Então, nesses quadros, uma situação típica, bastante conhecida de todos vocês, é a colangite biliar primária, em que há um acometimento de pequenos ductos biliares, podendo ou não levar a uma ductopenia, assim como várias outras doenças coletáticas. E, da mesma forma que a colestase hepatocelular pode ser causada por drogas, né, medicamentos, inflamações, quadros infecciosos e também quadros genéticos. E, aumentando um pouco mais aqui a proporção, nós temos as lesões, as doenças colestáticas que podem acometer já os ductos maiores, dos quais a colangite biliar, a colangite esclerosante primária é uma delas, assim como a colangite por IgG4, né, em que já, então, essa lesão de ductos biliares grandes, né, e tirando obstrução, doenças malignas, né, nós temos também quadros infecciosos e quadros inflamatórios que podem causar isso. Então, quando a gente fala de colangite esclerosante, a gente não está falando de uma única doença, na verdade, existem uma série de doenças que causam um quadro inflamatório nas vias biliares que vão levar a um quadro de esclerose, né? Então, não é uma única doença colangite esclerosante. Quando a gente fala de colangite esclerosante primária, a gente está falando de uma das colangites esclerosantes. Essas lesões, as colangites esclerosantes, elas se caracterizam, então, por lesões que são descontínuas, em que você tem, num determinado trecho da árvore biliar, um quadro de inflamação que se segue de fibrose e, eventualmente, destruição de ductos biliares, que isso pode ocorrer tanto em nível intra quanto extra-hepático, né? E a evolução das colestases, como todos sabemos, né, isso vai evoluindo com uma destruição do parênquima, que vai levando a fibrose, uma cirrose biliar, eventualmente uma insuficiência hepática também. E aí nós temos a colangite esclerosante primária, que é uma doença que comumente está associada a doenças inflamatórias intestinais, mas existem várias outras causas de colangite esclerosante secundária, que é muito importante a gente sempre lembrar isso, para poder fazer inicialmente esse diagnóstico diferencial. Então, quais seriam as causas de colangite esclerosante secundária, que vocês veem que nós temos várias causas? Eu queria chamar a atenção na população pediátrica, né, para uma das causas mais comuns de colangite esclerosante na infância, a atresia biliar, a fibrose cística e alterações congênitas dos ductos biliares, né? Mas quando a gente fala de adultos, nós temos, com uma certa frequência também, lesões iatrogênicas da árvore biliar, como, por exemplo, a colecistectomia, a gente tem o próprio transplante de fígado como podendo causar lesões anatômicas nas grandes vias biliares, a colangiopatia pelo HIV também é uma da situação que a gente via muito na época da AIDS, né? Então, a gente tem essas questões, assim como algumas alterações vasculares que podem levar também a um sofrimento dessa árvore biliar, como a colangiopatia isquêmica e a biliopatia portal hipertensiva.
E o colangiocarcinoma, que a gente vai ver que é uma das complicações da própria colangite esclerosante primária, também é um diagnóstico diferencial importante de ser relembrado. Bom, a colangite esclerosante primária, então, vocês todos já estão bem, enfim, familiarizados com a colangite esclerosante primária. A gente tem doença que pode acometer os grandes ductos e pequenos ductos, ela tem algumas diferenças, né, essas duas formas de apresentação fenotípica da colangite esclerosante. Então, a doença de grandes ductos é aquela colangite esclerosante primária clássica, que todos nós conseguimos avaliar uma árvore dessas e pensar nessa hipótese diagnóstica, acomete mais comumente homens, não são homens muito velhos, entre a terceira e a quarta década de vida, 3 homens para 2 mulheres, e é muito, muito comum que haja uma doença inflamatória intestinal associada, né? Pode ser retocolite, que é a mais comum, pode ser Crohn, e pode ser aquelas formas indeterminadas, né? Mas ela chega a 80% dos casos, e não é incomum que essa doença inflamatória intestinal, ela seja pouco ou assintomática. Há casos, eu já vi casos em que o paciente era uma surpresa, assim, na hora que fazia a colonoscopia, a gente encontrava uma pancolite, porque o paciente não tinha um único sintoma, o sintoma dele era icterícia, era doença colestática mesmo. Nós temos também a colangite esclerosante de pequenos ductos, em que os achados colangiográficos, né, dos grandes ductos, a gente não vê anormalidades, né, uma doença que pega os pequenos ductos, né, e esse é o aspecto mais típico, embora não é o aspecto que a gente sempre vai encontrar. O Caio, depois, se quiser comentar alguma coisa, Caio, fica à vontade. E a gente sabe que existem aplótipos que estão associados à colangite esclerosante primária, aumentando o risco da doença. E os aplótipos que estão associados à doença de pequenos ductos são diferentes dos aplótipos de HLA que estão associados à colangite esclerosante de grandes ductos. Mas são dois que têm um comportamento semelhante do ponto de vista evolutivo. E ambas as formas, a doença de grandes ductos, mas mais comumente a de pequenos ductos, podem estar associadas com hepatite autoimune. Então, esse é um outro aspecto que nós temos que ter sempre em perspectiva, né? Existe essa sobreposição, então, entre as duas doenças, e essa sobreposição, ela não tem critérios diagnósticos muito definidos, né? Diferentemente da CBP, que quando tem sobreposição, você tem critérios um pouquinho mais claros, nem sempre é tão fácil fazer esse diagnóstico quando a gente tem a colangite esclerosante primária associada a hepatite autoimune, e muitos nomes já foram dados, então sempre procurar evitar esses termos, colangite esclerosante autoimune, colangiopatia autoimune, porque isso só causa uma confusão na nomenclatura que não facilita falar em sobreposição esclerosante primária e hepatite autoimune. Nesses casos, a ALT, que já é naturalmente aumentada na colangite esclerosante primária, ela tem um aumento mais significativo, além do aumento típico de enzimas colestáticas da própria colangite esclerosante, e é uma doença que, do ponto de vista de tratamento, ela é até um pouco melhor, digamos assim, porque você tem uma melhor resposta ao tratamento com imunossupressores, diferentemente da colangite esclerosante clássica, que a resposta aos imunossupressores é muito ruim. Bom, como é que essa doença, então, ela se comporta do ponto de vista epidemiológico? Já comentamos a prevalência maior em homens, é uma doença rara, felizmente, eu não vou entrar aqui nos detalhes dos aplótipos, mas é só para vocês lembrarem que isso pode acontecer, quer dizer, os aplótipos têm uma correlação com o maior risco para desenvolvimento de colangite esclerosante primária. E é uma doença que, na verdade, e talvez por isso essa associação tão importante com a doença inflamatória intestinal, ela tem uma fisiopatologia que muito provavelmente se inicia com o quadro intestinal. Então, nós temos uma disbiose, ou seja, uma alteração no equilíbrio da flora intestinal desses pacientes, que eventualmente pode ter relação genética, né? Mas disbiose essa, né? A microbiota, ela é importante para poder manter o equilíbrio e a permeabilidade adequada da parede intestinal. E quando você tem uma disbiose, você perde essa permeabilidade tão adequada da parede intestinal, é o que nós chamamos de leaky gut, né? Ou seja, um intestino mais permeável, né? E essa permeabilidade, que é causada por esse quadro de inflamação, a mucosa colônica mais inflamada, ela permite
que haja, então, a passagem de células inflamatórias com respostas alteradas, né, aberrantes, e o órgão que mais sofre com a lesão por essas células são justamente os colangiócitos, né? Então, eles começam a apresentar um quadro de disfunção que vai levando à ativação de uma série de mecanismos moleculares que aumentam a ativação desses colangiócitos contra agentes estranhos, né, o que leva a uma maior senescência, a uma colestase. E uma vez que você tem essa agressão aos colangiócitos, você começa a ter uma ativação de miofibroblastos peribiliares, o que vai levando, então, a um quadro progressivo de fibrose nesses pacientes. O quadro clínico vocês conhecem bem, né? Ele frequentemente vai... O que é mais comum é ter fadiga, né? Então, é uma coisa muito típica das doenças colestáticas, das doenças do fígado de uma maneira geral, das colestáticas em particular. Pruridos pode ser a primeira manifestação que chame a atenção clinicamente para essa doença ser colestática, pode ocorrer dor abdominal, que pode ser decorrente da presença de doença inflamatória intestinal, da própria colangite, e o paciente pode ter perda de peso, e os sinais que a gente costuma ver, em geral, quando o quadro começa, é icterícia, mas o paciente já pode ter hepatosplenomegalia e raramente ascite. E a gente tem sempre que prestar atenção para as colangites no quadro da colangite esclerosante primária, né? As colangites exigem um alto nível de suspeição, né? É um paciente que ele apresenta quadros bastante, assim, vagos, né? Então, ele tem, vagos não, mas são quadros, assim, que podem ter várias causas. O paciente tem febre, dor abdominal, fossa ilíaca direita, tem leucocitose, tem uma piora da bioquímica. Então, é sempre importante, especialmente se eu já tive o diagnóstico de colangite esclerosante primária, tá com essa possibilidade em mente, pode ser uma colangite. A colangite é muito importante na evolução, porque ela tem uma série de consequências que a gente já vai comentar um pouquinho mais para frente, além do próprio risco inerente à colangite, como todos vocês sabem. Bom, do ponto de vista laboratório, a gente tem um aumento de enzimas colestáticas, as colestáticas aumentam de 3 a 5 vezes, as hepatocelulares também aumentam, mas se esse aumento for pronunciado, a gente tem que pensar na possibilidade de sobreposição. As bilirrubinas nem sempre estão alteradas, elas podem flutuar, por exemplo, ficar pior no episódio de colangite, depois melhorar. Albumina e o tempo de protrombina são dois marcadores para a gente levar em consideração como marcadores de função hepática de uma forma bem conscienciosa, porque os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, eles podem ter uma albumina mais baixa, né? Como eles têm uma colestase, eles podem ter uma má absorção de vitamina K. Então, lembrar que existe uma possibilidade aqui de um diagnóstico diferencial com complicações da colangite esclerosante primária e não com uma perda de função hepática por si só. Esses pacientes podem ter aumento de cobre sérico, porque, como vocês sabem, a bile, ela é muito rica em cobre, né? Podem ter aumento de ceruloplasmina pelo mesmo motivo, e como esse cobre sérico está aumentado, aumenta o cobre urinário. Tudo isso ocorre pela colestase. Então, o diagnóstico diferencial com doença de Wilson é uma das coisas para ser pensada nesses pacientes que a gente está ainda investigando. E tem uma hiperglobulinemia que ela é mista, tá? Ela ocorre aumento de IgG em 60% e IgM em 40%. IgA também pode aumentar. Do ponto de vista sorológico, é possível ter um FAN com diferentes padrões positivos, antimúsculo liso também, a prevalência disso não é alta, e o PANCA é o marcador mais encontrado. O PANCA, então, é aquele marcador que é um anticorpo contra citoplasma de neutrófilo, né, que aqui está representado nessa imunofluorescência. Ele ocorre em 60%, 80% dos casos, mas a gente sabe que o PANCA ele pode aparecer em hepatite autoimune, ele pode aparecer em outras doenças reumatológicas, então a especificidade do PANCA é baixa, mas é um marcador que pode estar presente, e do ponto de vista de imagem, nós temos esse aspecto colangiográfico clássico, com áreas de estenose, áreas de dilatação, que geralmente ficam a montante das áreas de estenose, né, que dá aquele aspecto típico de contas de rosário, como a gente chama, e atualmente, então, a ressonância magnética colangiorressonância é o método de escolha para esse diagnóstico de imagem. Na colangite esclerosante de pequenos ductos, a colangiografia é normal. Então, se a suspeita é colangite esclerosante primária e a colangiografia é normal, nós não podemos excluir o diagnóstico, é super importante evoluir nessa investigação,
pensando aqui na biópsia, né, como próxima etapa para poder fazer esse diagnóstico. E do ponto de vista de histologia, como eu já disse, a histologia não é necessária para o diagnóstico de colangioesclerosante primária de grandes ductos. A colangiografia, ela, na exclusão de outras causas, né, e com achados bioquímicos, característicos e tal, ela é suficiente. Porém, se a gente tem uma suspeita de colangioesclerosante de pequenos ductos, ela é fundamental para fazer esse diagnóstico, né? Então, aqui nós vemos dois achados que são mais clássicos, né? Caio, se eu falar bobagem, me corrija, mas aqui a gente já tem uma via biliar que já foi totalmente perdida, esclerosada, e aqui o aspecto mais clássico, que é a fibrose em casca de cebola, periductular, né? Essa fibrose concêntrica, ela não é patognomônica, ela pode ocorrer em colangites esclerosantes de outras etiologias. Vocês viram ali, quando a gente falou um pouquinho da fisiopatologia, que a resposta do colangiócito, quando há uma agressão, é uma ativação de fibrose em volta do ducto biliar. Então, não é um achado que é patognomônico, né? E não é frequente. As alterações mais frequentes, elas são menos eloquentes, né? Então, a gente tem uma perda de ductos biliares, a gente tem aquela proliferação ductular, pode haver uma discreta atividade periportal com padrão biliar e, obviamente, colestase. Então, frequentemente, esse aspecto que nós esperamos, ele não é encontrado, que de forma alguma exclui esse diagnóstico. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da associação de colangioesclerosante primária com doença inflamatória intestinal. Como eu disse, 60% a 80%, 70% eu pus aqui dos pacientes têm doença inflamatória intestinal, que frequentemente é óligo ou assintomática, não é a queixa principal do paciente, não chama a nossa atenção, muitas vezes, ao avaliar esses pacientes. Então, está indicado, você fez um diagnóstico de colangioesclerosante primária, está indicado rastreamento com colonoscopia, né? E esse rastreamento, ele deve se repetir periodicamente, os guidelines ainda estão evoluindo um pouco, né, mas esse guideline de 2015 aqui, ele tem recomendado você repetir a cada 5 anos a colonoscopia. Por quê? Porque às vezes o paciente, ele ainda não aparece com doença inflamatória intestinal quando se faz diagnóstico de colangioesclerosante primária, mas ele vai desenvolver isso no curso da doença. Então, esse rastreamento é importante porque tem implicações, por exemplo, o risco de câncer coloretal, que é 3 vezes maior nos pacientes que têm doença colangioesclerosante primária do que na população geral, sabendo-se que já é uma doença bastante frequente na população geral. Então, é muito importante não só ter o diagnóstico, como fazer o rastreamento para doença, para câncer coloretal. E esse rastreamento já deve se iniciar assim que for feito o diagnóstico de colangioesclerosante primária. Essa colonoscopia, ela deve ser feita a cada 1 a 2 anos, no caso, para rastreamento de câncer coloretal mesmo, né? E para fazer o diagnóstico de colangioesclerosante primária, não existem critérios padronizados como a gente tem na colangite biliar primária, né? Então, a colangite biliar primária, a gente tem aqueles 3 critérios, se tiver 2, fechou, tal. Não, aqui não. Aqui a gente não tem, está havendo um esforço para fazer essa padronização, mas ainda não há. Então, em que se baseia o diagnóstico da colangioesclerosante primária? Primeiro, achados típicos na colangiografia quando eu tiver frente a uma colangioesclerosante primária de grandes ductos. A histologia, ela vai ser fundamental quando eu quero suspeito de uma colangioesclerosante de pequenos ductos, né? Os achados laboratoriais, evidentemente, compatíveis, provavelmente já foram o que levou a essa investigação, e sempre excluir a doença secundária é importante. Especialmente, gente, doença de GG4, tá? Muito importante sempre lembrar da doença de GG4. Essa avaliação da árvore biliar, então, o método de escolha é a colangiorressonância, né? E por que a colangiorressonância, né? Porque ela não traz as complicações da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, mas ela tem o seu papel, né? Então, às vezes, a colangiorressonância, ela não consegue nos dar tanta informação por qualquer motivo, então, se houver muita dúvida, ela pode ser indicada, mas as causas mais comuns de indicação de colangiopancreatografia retrógrada nesses pacientes para tratar áreas de estenose dominantes, a gente já vai falar isso um pouco mais para frente, quando houver suspeita de
carcinoma, porque eu preciso obter um escovado desse material, quando eu preciso fazer uma dilatação de alguma estenose dominante para colocação de stent, quando eu tiver que fazer uma esfincterotomia, porque tem cálculo, enfim, em todas essas situações, a PCRE vai estar indicada, tem que fazer antibiótico terapia prévia, por causa do risco muito grande que esses pacientes têm de fazer um quadro de colangite pós-PCRE, também risco de pancreatite. Então, existem situações em que, com critério, a PCRE estará indicada. Então, em resumo, né, se a gente tivesse que fazer um organograma aqui, se eu tenho uma suspeita de colangite esclerosante primária, eu vou levar em consideração a anamnese, a parte bioquímica, e eu vou fazer, então, uma colangiorressonância. Se essa colangiorressonância, ela tiver áreas, então, de estenose na via biliar, eu, excluindo causas secundárias, eu já tenho um diagnóstico de colangite esclerosante primária. Se houver dúvidas, parece que sim, mas não, isso aqui pode não ser e tal, o ideal é que, então, aí a bola está na nossa mão, né, a gente vai avaliar esse paciente já como um centro mais experiente, e se a gente quiser aguardar um pouco mais, não fazer uma PCRE, você pode repetir em 1 ano a colangiografia ou pedir uma biópsia hepática, tá? Agora, na situação em que a colangiografia por ressonância foi normal, se eu tenho a hipótese diagnóstica, eu vou para a biópsia, direto, né? Se esses achados forem compatíveis com colangite esclerosante, eu vou, então, fazer o diagnóstico de uma doença colangite esclerosante de pequenos ductos, senão, eu vou pensar, então, em outros diagnósticos. Bom, o diagnóstico diferencial da colangite esclerosante, ela deve se dar, além daquelas que eu já tinha comentado anteriormente, com doenças de uma forma geral que podem acometer a área biliar e que podem causar estenose, além de cirrose, que muitas vezes a cirrose também dá esse aspecto bastante distorcido da árvore biliar, que tem que ser olhado com cuidado, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para doença pela IgG4, né, que é muito parecida com a esclerose, colangite esclerosante primária, né, ela tem também áreas de estenose na árvore intrahepática, né, irregularidades na parede, o grande truque aqui é tentar avaliar se o paciente ele tem cialodenite, se o paciente ele tem uma pancreatite autoimune. O tipo de estenose que aparece na colangite por IgG4, ela é um pouquinho diferente da esclerose da colangite esclerosante primária, porque enquanto que as estenoses da colangite esclerosante primária elas são bem assim localizadas e curtinhas, a tendência na doença de IgG4 elas serem por áreas mais extensas, então isso dá um aspecto um pouquinho diferente de uma para outra, né? E sempre dosar IgG4. Né, para a gente poder avaliar esses quadros de forma mais adequada. Quais são as complicações da colangite esclerosante primária? Eu acho que esse é o principal ponto, né, no manejo dessa doença, porque a gente tem a formação de estenoses, a gente tem a doença na vesícula e a gente tem as colangites e as colestases. Então, com relação à estenose dominante, esse diagnóstico de estenose dominante, ele procurou, então, ter uma certa classificação, e atualmente você considera uma estenose dominante quando o paciente, ele tem uma estenose no ducto biliar comum, ele tem uma luz menor que 1,5 milímetro, e no ducto hepático, menos de 1 milímetro. A gente considera o ducto hepático até 2 centímetros, mais ou menos, da bifurcação. Essas estenoses, elas podem aparecer em até 60% dos casos, e a nossa grande preocupação aqui é uma outra complicação, que é o colangiocarcinoma. Esse diagnóstico diferencial, ele é frequentemente muito difícil, né? Na vesícula, é comum a gente ter cálculos biliares, né, ou pode chegar a 25% dos casos, e principalmente os pólipos de vesícula biliar são temidos nesses pacientes. Eles podem ocorrer em cerca de 15% até 15%, e quando eles são grandes, maiores que 0,8 centímetros, é uma doença que é rara, vira mais comum nesses pacientes com colangite esclerosante, é o risco de adenocarcinoma de vesícula. Então, quando houver pólipos de vesícula biliar, o que se recomenda é que haja um segmento ultrassonográfico,
que pode ser semestral a anual, né? E se esse pólipo fica maior que 0,8, pode estar indicada a retirada cirúrgica da vesícula, o que é recomendado. E as colangites de repetição são uma outra complicação bastante temível. As colangites são sempre um quadro grave, potencialmente séptico, se não tratadas. A colestase é o principal sintoma que mexe muito com a qualidade de vida do paciente, né, levando ao prurido, que pode ser insuportável, né, e também a deficiência de vitaminas todas lipossolúveis, a D, E, K, e que se torna pior quando o paciente tem doença inflamatória intestinal associada, em que a absorção desses nutrientes pode estar bastante comprometida também. A osteodistrofia hepática, né, que é a perda de massa óssea, que é tanto osteomalácia quanto osteoporose, no caso das doenças colestáticas, né, e, claro, a cirrose, por último, é sempre a pior complicação. Bom, e aqui um outro problema que nós temos com relação à colangite esclerosante primária é o tratamento, né, quer dizer, como tratar clinicamente esses pacientes. Bom, o remedinho que a gente sempre teve foi o ácido ursodesoxicólico, né, mas nós sabemos que esses pacientes, eles não são muito bons respondedores ao tratamento com ácido ursodesoxicólico. Ele tem sido utilizado em doses um pouco mais elevadas da colangite esclerosante, da colangite biliar, do que a colangite biliar primária, podendo chegar até 23 miligramas por quilo por dia. Acima disso, não se deve utilizar, porque, além de ser fútil, não melhora, né, e existem trabalhos mostrando uma associação de quantidades mais elevadas de ácido ursodesoxicólico com risco maior ainda de câncer coloretal nesses pacientes, né, e aí você pode tentar iniciar o ácido ursodesoxicólico, que atualmente é a única coisa que a gente tem na mão, né, e continuar avaliando duas coisas, tolerância e resposta. O que seria tolerância, né, a tolerância usual à medicação, que em geral é boa, mas a resposta seria a redução significativa da fosfatase alcalina. Eu procurei saber em alguns artigos, em alguns guidelines, o que era uma redução significativa, eu não encontrei esta definição, mas, assim, aquela coisa do bom senso, né, quer dizer, tem que reduzir pelo menos uma vez e meia, né, para a gente poder dizer que, isso aqui acho que foi significativo. Ou então, uma melhora dos sintomas com um ano de tratamento, que não é pouco relevante melhorar os sintomas nessa doença, né? E o que se sabe em termos de evolução é que, é por isso que é uma medicação meia boca que a gente considera, é que o ácido ursodesoxicólico pode causar uma melhora bioquímica, mas o que os estudos têm mostrado é que isso não previne evolução para cirrose, não muda a sobrevida e nem muito menos tempo livre de transplante. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui com relação a esse quadrinho que eu acabei colocando, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas isso aqui mostra todas as tentativas que foram feitas de tratamentos para colangite esclerosante primária. Quando tem muito remédio sendo testado, é porque nenhum deles é bom o suficiente, né? Então, isso deixa bem claro aqui. E aqui, os tratamentos, muitas vezes, eles vão focar diferentes aspectos da fisiopatologia da doença. Então, antibióticos, justamente tentando focar o tratamento da disbiose desses pacientes, o tratamento com budesonida, por exemplo, para ver se com corticoide a gente tem uma melhora do quadro, a gente tem os agonistas do farnesoide R, a gente tem os PPARs, e esses tratamentos, de uma forma geral, nenhum deles foi muito bem sucedido, né? E a gente tem estudos que estão sendo ainda avaliados, né, com os mesmos propósitos, e o que tem de mais, assim, recente? A gente tem a vancomicina, que pode ser utilizada para melhorar a desbiose desses pacientes, os resultados ainda não são muito claros, alguns pacientes podem melhorar, mas de forma transitória, existe sempre a preocupação de você induzir uma bactéria multiresistente. O noro-DCA, que é uma molécula modificada do ácido ursodesoxicólico, também tem sido testada, e o elafibranor também, né? Assim como o cilofexor, tá? Mas os estudos ainda não têm nada muito promissor. O elafibranor, ele terminou o estudo de fase 2 recentemente, eu acho que está entrando em fase 3 agora, vamos ver se tem alguma novidade.
Bom, e o tratamento das complicações também é bem difícil no caso da colangite esclerosante primária. Então, os objetivos do tratamento clínico, né, são, primeiro, óbvio, tratar o prurido, que é o que mais incomoda o paciente. O tratamento é aquele clássico que estão acostumados, né, então a gente ainda entra com as resinas, que vão ligar nos ácidos biliares, a gente pode entrar com rifampicina, que a gente nunca consegue entrar, a gente pode entrar com naltrexona, com sertralina, a gente pode tentar fibrato, enfim, tem uma série de tratamentos que são possíveis. A gente vai fazer o rastreamento das deficiências de vitaminas lipossolúveis e repor quando necessário, e rastrear a doença óssea com densitometria a cada 2 anos, e tratar conforme necessidade também. Colangite, antibiótico terapia, né, cobrindo gram-negativo, eventualmente anaeróbio. As estenoses, quando forem dominantes com sintomas, a gente tem que dilatar, e aí pode colocar balão, pode colocar um estente temporário. Quando tem estenose e cálculo, né, às vezes a gente tem dificuldade de fazer diagnóstico diferencial, precisa fazer uma colangioscopia, e como eu falei, a colangiopancreatografia retrógrada tem que ser utilizada com bastante critério, por causa do risco maior de complicações, né. Bom, e como manejar, então, essa doença? Se tivesse que fazer um algoritmo para resumir tudo isso, né, então, uma coisa que eu comentei com vocês foi a doença da IgG4. Então, sempre tentar, quando possível, dosar IgG4 nesses pacientes ao diagnóstico, sabendo que pode, eventualmente, ter um pouco de IgG4 aumentada na colangite esclerosante primária, tá? Então, pode acontecer um aumento moderado, e tem algumas dicas para tentar diferenciar uma coisa da outra, doença pancreática, cialodenite, porque a doença de IgG4 é uma doença mais multissistêmica do que a colangite esclerosante. A gente utiliza o critério de Baveno-7 para avaliar a presença de hipertensão portal, avaliar a doença óssea e avaliar a deficiência vitamínica, como eu já comentei. O ideal nesse guideline aqui seria monitorizar o paciente 3 vezes por ano, pelo menos, para avaliar a presença de estenose, tumor e sintomas de hepatite autoimune. Na prática, é muito difícil para a gente fazer isso no nosso ambulatório, que seria fazendo colangiografias por ressonância, né, e eles também sugerem, nesse guideline, fazer a cada 6 a 12 meses a avaliação para colangiocarcinoma. Se a gente conseguir fazer uma vez por ano, vai ser muito bom, né, e o ideal seria colangiorressonância e CA199, assim como no hepatocarcinoma, que a gente usa ultrassom e alfa-feto, aqui seria o ideal, ressonância e CA199. O ultrassom, ele pode ser utilizado, mas ele tem uma sensibilidade bem menor, né? Idealmente, colonoscopia a cada 1 a 2 anos para avaliar a doença inflamatória intestinal. Se houver doença inflamatória intestinal, fazer esse rastreamento para câncer coloretal também. Naqueles pacientes que precisarem, que tem uma estenose dominante, fazer a pancreatografia, e avaliar o MELD, e se maior que 14, avaliar a possibilidade de fila de transplante, e também considerar a suspeita de colangiocarcinoma, quando houver suspeita de colangiocarcinoma, a possibilidade de transplante. Então, o transplante, no final, acaba sendo o único tratamento que nós temos no momento com eficácia comprovada, e o critério para o transplante é o MELD mesmo. Existem exceções em que o MELD pode não contar tanto, que a gente vai indicar antes, que são pacientes com colangites recorrentes, né? Então, o que é uma colangite recorrente? É o paciente ter 2 colangites em 1 ano que precisou de hospitalização, né? Ou se ele teve um quadro séptico em função dessa colangite. Então, ele já pula aqui a fila e ele já vai para critério de transplante, pelo menos nos Estados Unidos isso está documentado. E se ele tem documentado também um colangiocarcinoma em estágio inicial, porque avançado também ele acaba saindo do critério por causa da futilidade, né? Então, ele ter uma colangiografia que tem uma estenose com aspecto maligno, com uma biópsia ou citologia mostrando malignidade, e um CA199 maior que 100 na ausência de colangite, porque a colangite é uma das coisas que vai dar aumento de CA199, e uma coisa que eu já vou comentar com vocês é a presença de aneuploidia, que isso é uma coisa que a gente consegue ver melhor no FISH, eu já vou comentar, né? Ou então, uma presença de uma estenose com uma massa hilar menor do que 3 centímetros. Como é que esse paciente evolui no pós-transplante? Bem,
problema é quando a doença está associada com colangiocarcinoma. Às vezes o paciente não tem nenhuma evidência de colangiocarcinoma, a gente só vê que ele tem colangiocarcinoma no explante, e aí a gente já sabe que o prognóstico desse paciente é pior, né? É um tumor bastante agressivo, e 30% dos pacientes, infelizmente, podem ter recorrência da doença no pós-transplante. Talvez porque a doença comece no intestino, né? Bom, o diagnóstico colangiocarcinoma, ele é particularmente difícil. Tem um estudo que eu vi que ele fala assim, olha, se o CA19-9 for maior que 129, a gente já tem uma sensibilidade para colangiocarcinoma de 78%, com especificidade de 98%. Então, são níveis de CA19-9 mais elevados. A associação da colangiorressonância com CA19-9 aumenta mais a sensibilidade, mas perde em especificidade. A citologia do escovado, quando ela mostra mesmo a presença de neoplasia, ela é super específica. O problema é a sensibilidade, que não é tão alta, não é fácil obter essas células mesmo no escovado. E o que aumenta um pouco a sensibilidade dessa citologia é o FISH, que é uma técnica em que nós marcamos sondas com uma luz fluorescente, e o que a gente está procurando aqui? A gente está procurando uma aneuploidia, que é bastante típica do colangiocarcinoma. Aneuploidia é qualquer situação em que haja um aumento do número de cromossomos numa dada célula, e isso é típico do colangiocarcinoma. Então, nós vemos aqui, por exemplo, uma célula que tem 4 cromossomos aqui iguais, né? Então, o FISH, ele nos ajuda, porque ele marca, brilhando literalmente, as áreas de aneuploidia e facilitando, então, esse diagnóstico. E o FISH a gente não tem aqui no Brasil ainda, tá? É uma técnica mais complexa e mais cara também. Então, o prognóstico desses pacientes, ele não é um prognóstico bom, mas varia bastante em diferentes estudos, mas nós sabemos que aqueles pacientes um pouco mais velhos, e mais velho em termos de colangite esclerosante é 40, 50 anos, né, do sexo masculino, com doença de grandes ductos, e que tem doença inflamatória intestinal, esses pacientes são os de pior prognóstico. Aqueles que têm uma fosfatase alcalina não tão elevada, tem um prognóstico melhor, porque é uma doença menos grave, e a CEP de pequenos ductos, né, e também as crianças com esse diagnóstico, eles têm um risco menor de colangiocarcinoma, tendem a ter uma sobrevida maior e maior tempo livre de transplante também. Para falar de prognóstico, eu só queria que vocês soubessem que existem vários scores prognósticos, no caso da colangite esclerosante primária, mas eles não se aplicam a todos os casos, eles vão se aplicar em casos em que tem ou não hipertensão portal, se o paciente é criança ou adulto, se ele tem síndrome de suposição, se ele tem doença de pequenos ductos, grandes ductos, né? Então, na prática, o que a gente acaba utilizando é nos pacientes cirróticos o MELD mesmo, no nosso caso, que cuidamos de pacientes adultos. Bom, então, primeira parte terminou, vamos para a segunda parte, falar das colestases genéticas, que são doenças, então, em que a gente tem um acometimento do fluxo biliar, que pode ocorrer, então, em nível hepatocelular, em nível de canalículo biliar, ou, eventualmente, nos menores ramos, né? São doenças, de uma forma geral, raras, a grande maioria, por serem doenças, então, hereditárias, se manifesta ainda na infância, mas a gente, com o avanço dos métodos genéticos, né, métodos moleculares para detecção dessas doenças, a gente tem visto adultos que têm quadros menos graves e que foram, então, diagnosticados bem mais tardiamente, né, especialmente se eles forem heterozigotos. O quadro clínico dessas doenças, de uma forma geral, as colestases, prurido, icterícia, fezes mais claras, colúria. Do ponto de vista bioquímico, é uma alteração predominante da fosfatase alcalina, lembrando que nas colestases progressivas familiares, a maioria delas, a gama-GT vai ser normal. As transaminases, elas podem e frequentemente estão moderadamente elevadas, o paciente pode ter bilirrubina elevada, e, caracteristicamente, os ácidos biliares também são elevados nesses pacientes. Então, eu vou falar da primeira delas, que é a mais comum, que é a síndrome de Alagille. A síndrome de Alagille, ela é uma doença em que há uma pobreza, do ponto de vista do fígado, né, uma pobreza dos ductos biliares intrahepáticos. Então, uma forma de colestase genética mais comum intrahepática, e é uma doença que ela não é uma doença só do fígado, ela se acompanha de uma série de outras malformações. A transmissão dessa doença autossômica dominante, mas a penetração, ela pode variar muito de um paciente para o outro, e o que caracteriza a síndrome de Alagille em termos fisiopatológicos é que a gente tem um sistema que chama sistema NOT. Esse sistema NOT, ele é um sistema de comunicação celular
que ele vai regulando a diferenciação das nossas células, se elas vão ou não proliferar, e a morte celular, né? Esse sistema NOT, ele é um sistema complexo, que tem várias moléculas, e ele é regulado por um gene que chama JAG1, né? Esse gene, quando ele sofre mutação, essa comunicação para dizer o que a célula tem que fazer, ele não funciona direito. E aonde que esse sistema ele é mais importante, aonde que ele se expressa mais? Ele se expressa mais nas células ósseas, né, nas células cardiovasculares, e principalmente na parte vascular, ele é muito importante, no sistema nervoso central, na região ocular, no fígado e nos rins. Então, as malformações da síndrome de Alagille, elas vão ocorrer basicamente nesses órgãos. Existe também 1% dos casos em que não há mutação do JAG1, é essa NOT2 que vai ser a mutação, mas o fenótipo é o mesmo. Então, o que esses pacientes têm? Eles têm um facies que geralmente é típico, né? Então, eles têm uma testa alta, eles podem ter hipertelorismo, eles normalmente têm as orelhas bem salientezinhas, eles tendem a ter os olhinhos mais fundos, um narizinho mais pontudo, mais tuberoso, né? Um queixo mais pontudo também, um aspecto de rosto mais triangular, né? Eles têm, por causa daquela alteração do sistema NOT, que fica alterado nos ossos, essas vértebras que elas ficam mal formadas com esse aspecto aqui bilobulado, que a gente chama de vértebras em borboleta, né? E eles têm, como a doença afeta muito os vasos e o coração, muita cardiopatia congênita. O que mais prevalece nesses pacientes são alterações com estenose da artéria pulmonar periférica, né? Mas eles podem ter tetralogia de Fallot, eles podem ter ai meu Deus, como é que é o termo? Hipogenesia do ventrículo esquerdo, enfim, existem outras várias complicações cardiológicas que eles podem ter, e esses pacientes caracteristicamente têm um risco muito grande de hemorragia cerebral, porque eles têm muita má formação nas artérias cerebrais, basilar, carótida, então, às vezes, pequenos traumas são capazes de causar um AVC nesses pacientezinhos. Pode haver retardo mental, há um retardo de crescimento, né? Do ponto de vista renal, acidose tubular, renal, a presença de cistos. O embriotóxon posterior é o achado mais típico, embora não patognomônico, da síndrome de Alagille, né? Que é o espessamento dessa membrana aqui que fica entre a íris e a córnea, né, e a esclera, aliás. E a biópsia não é necessária para o diagnóstico se o paciente ele tem colestase, tem todos esses achados aqui, né, muitas vezes a biópsia não precisa, o paciente já fez o diagnóstico com esses achados todos que nós encontramos. Bom, a doença é uma doença que afeta muito o fígado, é muito raro não ter acometimento hepático na síndrome de Alagille, embora já tenha sido descrito. Quais são os achados? Colestase neonatal, muito comum, hiperbilirrubinemia, escusagem direta, como toda doença colestática, os ácidos biliares são alterados, tem prurido, tem xantoma, tem retardo de crescimento, e a doença, ela se caracteriza por uma pobreza de ductos biliares intrahepáticos, mas essa pobreza, ela muitas vezes ela vai se desenvolver ao longo dos anos, então se a gente faz a biópsia muito precocemente, porque tem uma dúvida diagnóstica, eventualmente a gente ainda não tem essa ductopenia tão relevante, né, ela pode se manifestar e se desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, a biópsia é considerada desnecessária se houver colestase, mas a gente, às vezes, acaba fazendo, porque tem que fazer uma diferencial com outras doenças, né? Por exemplo, atresia de vias biliares, outras doenças congênitas, né, de vias biliares. No anátomo patológico, a gente tem, então, uma pobreza desses ductos interlobulares intrahepáticos, uma relação espaço-porta, ductos biliares de 0,4, e os ductos extrahepáticos estão estreitados e hipoplásicos, né? 15% desses pacientes evoluem para cirrose, e então, como eu comentei, alguns não manifestam a doença hepática. O manejo da síndrome de Alagille é um manejo clínico, né? O transplante, ele pode ser indicado, mas considerando que o paciente tem várias outras malformações com frequência, a sobrevida tende a ser menor, mas se a doença hepática prevalece e as outras malformações são menos importantes, sim, claro, ele pode ser indicado. Então, a gente vai, como sempre,
cuidado prurido, né, e nesse caso aqui os IBATs estão cada vez tendo mais importância, né, que são aquelas moléculas que impedem o ciclo enterohepático dos ácidos biliares. A avaliação cardiológica nesses pacientes é fundamental, a parte nutricional importantíssima, quando o prurido é muito importante, a drenagem externa da via biliar também pode aliviar bastante os sintomas desses pacientes. Uma doença que também causa colestase neonatal, e eu não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre isso ou não, acabei incluindo por esse motivo, é a deficiência de alfa-1-antitripsina. No adulto, não é uma doença colestática, ela, na verdade, é uma causa de colestase neonatal, né? Então, é uma doença causada por mutações nesse gene SERPINA1, né? E esse gene SERPINA, ele é super importante para codificar a formação dos inibidores de protease inhibitors aqui, né? Que são moléculas que estão presentes no soro e no tecidos e que tendem, então, a regular a ação das proteases. O neutrófilo, ele produz uma protease chamada elastase neutrofílica, que ela é muito importante para proteger principalmente o pulmão de uma série de agressões, mas que ela tem que ser muito modulada, porque ela causa uma agressão tecidual e ela pode causar, então, enfisema se ela não tiver nenhum tipo de inibidor. E a alfa-1-antitripsina é a principal inibidora de protease no nosso organismo, né? Então, essa é a função dela, e uma das principais é inibir a elastase neutrofílica, mas não apenas. Então, quando a gente tem uma mutação nesse gene SERPINA1 aqui, o que a gente vai ter é uma alfa-1-antitripsina que não funciona adequadamente. Então, a gente tem uma perda de função dessa proteína, que é a alfa-1-antitripsina. Com isso, a gente não tem uma inibição adequada da elastase neutrofílica, uma agressão tecidual, especialmente pulmonar, muito intensa, o que leva ao enfisema. E no fígado ocorre o oposto, quer dizer, o problema do fígado é que, como a alfa-1-antitripsina é uma proteína fabricada no retículo endoplasmático do fígado, a gente tem um excesso de alfa-1-antitripsina que não serve para nada, porque não funciona direito, dentro do fígado. E essa proteína, ela consegue se dobrar contra ela mesma, ela vai se polimerizando, ela não consegue sair do lugar, né? E isso vai provocando uma série de mecanismos intracelulares de degradação, autofagia, destruição celular, com lesão hepatocelular. Então, é o que a gente chama de lesão por ganho de função. O problema no pulmão é que ela não funciona. O problema no fígado é que a gente tem proteína demais que acaba causando uma agressão ao fígado. E quando a gente fala de deficiência de alfa-1-antitripsina, a gente sabe que existem muitas mutações, e essas mutações, elas podem causar diferentes fenótipos. Então, a gente tem aqueles fenótipos que a gente costuma usar, que são o PIZ, o PIS, o PIM, então existem vários, né? Eu vou citar os mais comuns. A gente sabe que o fenótipo normal é o PIM, tá? Então, PIMM é o fenótipo normal. O paciente fabrica normalmente alfa-1-antitripsina. A causa mais grave de deficiência é o PIZ. O PIZZ é o paciente que vai manifestar esse quadro que eu acabei de mencionar para vocês da forma mais escancarada que tem. O paciente, ele tende a ter doença pulmonar e hepática, ele pode também ter vasculites associadas a anticorpos antineutrófilos, especialmente a granulomatose de Wegener. A PIS é uma deficiência menos grave, e o paciente, ele pode desenvolver uma doença hepática se houver cofatores. Tá? Então, esse gráfico aqui vai mostrar isso aqui de uma forma um pouquinho mais clara. Então, eu tenho, se eu imaginar que a deficiência de alfa-1 é um iceberg, né, a gente vai ver que normalmente a gente só percebe desse iceberg essa superfície aqui, que são esses pacientes PIZZ. Mas a gente tem que saber que existem pacientes que a gente não está identificando de olho nu, que são os pacientes PISZ, que tem um alelo de deficiência menos grave, e o Z, que é mais grave, e os pacientes que têm PIMZ, né? Então, vejam que enquanto que a PIZZ ela é rara, a PIMZ não é tão rara, 1 para 30 não é tão rara, né? O risco do paciente desenvolver cirrose é tanto maior quanto mais grave for a presença desses alelos, né? E a maioria dos pacientes acaba sendo, então, transplantado. E o que vai fazer com que esses pacientes aqui que estão na parte de baixo do nosso iceberg manifestem uma doença hepática? São cofatores. Então, se o paciente ele tem síndrome metabólica, tem doença hepática gordurosa, tem diabetes, é do sexo masculino, é mais velho, ele pode manifestar uma doença que parece desproporcional
ao tamanho das agressões a esse fígado que ele tem, se a gente não olhar para uma possível deficiência de alfa-1 heterozigoto ou com alelos mais tranquilinhos, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Então, se a gente for olhar aqui os genótipos do SERPINA1, né, a gente vê que no ZZ, a gente vai ter uma alfa-1 muito baixa, tá? Entre 20 e 45. No SZ, em torno de 100 já é considerado normal na maioria dos laboratórios, a gente vai ter entre 75 e 120. E no MZ, ela pode estar totalmente normal ou muito pouco alterada. A alteração de transaminases, ela é tanto maior quanto mais agressiva é o fenótipo, mas ela pode ser pouco alterada na maior parte dos pacientes. E a mesma coisa com relação à gama-GT. Então, a deficiência de alfa-1 antitripsina, ela é uma doença que exige um alto nível de suspeição. A gente precisa ficar bastante atento para não perder os casos em que essa doença pode ser diagnosticada e cuidada. Então, eu já falei dos alelos, é uma causa de icterícia neonatal, as alterações de transaminase fosfatase alcalina gama-GT costumam ser discretas, no adulto a doença geralmente é diagnosticada na fase cirrótica, e a dosagem de alfa-1 antitripsina é uma dosagem que tem que ser feita com uma série de critérios, né? Se houver quadro inflamatório, a alfa-1 antitripsina é uma proteína de fase aguda, então ela pode vir normal num paciente, por exemplo, heterozigoto, com SZ ou MZ, né? Porque ela vai subir por causa do quadro infeccioso. Então, tem, inclusive, estudos que dizem, olha, é sempre bom você fazer uma dosagem de PCR junto com a dosagem de alfa-1 antitripsina, porque se o PCR for alto e alfa-1 normal, cuidado, tem que repetir depois. Os valores menores que 110 já devem chamar um pouco a nossa atenção, e com menos de 50, o diagnóstico já é provável, e nesse caso a gente pode complementar com a fenotipagem ou com o teste genético, tá? Uma outra forma de suspeitar a deficiência de alfa-1 antitripsina é a eletroforese de proteínas, é uma coisa muito simples, né, porque a alfa-1 antitripsina é a principal alfa-1 presente no nosso soro. Então, na deficiência de alfa-1 antitripsina, frequentemente a fração alfa-1 da eletroforese, ela está baixinha ou muito limítrofe, no limite inferior da normalidade, prestem atenção nisso, porque é um jeito simples a gente fazer uma suspeição, né. Existe um tratamento para a forma pulmonar, que é a reposição de enzima, mas a doença hepática ainda não tem tratamento, existem várias drogas sendo testadas, mas o tratamento atualmente, quando evolui para cirrose, é o próprio transplante mesmo. Antes de a gente falar, então, agora das colestases familiares, eu queria falar um pouquinho da bile e da fisiopatologia da excreção biliar, para a gente poder entender um pouquinho melhor os mecanismos moleculares. Então, todos nós sabemos que os ácidos biliares, eles têm uma ação detergente, né? Eles são o principal constituinte da bile, seguidos pelos fosfolípides e pelo colesterol. Os ácidos biliares, eles se conjugam dentro do hepatócito para poderem ser excretados. E quem regula essa conjugação é o fator o farnesoide R, né? Então, guardem essa molécula aqui, ela é muito importante nesse mecanismo de conjugação dos ácidos biliares e também na regulação da principal via de excreção dos ácidos biliares da célula, que é essa bomba que faz a excreção dos ácidos biliares, que é uma excreção ativa, tá? Se a gente tiver uma mutação no fator farnesoide ou na BSEP, por exemplo, a gente já pode ter uma doença colestática progressiva familiar, né? Nós sabemos que a BSEP, então, é essa proteína responsável pela excreção do ácido biliar da célula, e existe uma outra proteína chamada FIC1. Essa proteína, ela é muito importante para fazer a internalização e estabilização celular de uma série de moléculas, mas a principal dela é a fosfatidilcerina, que vai manter essa integridade do hepatócito e do ducto biliar, para evitar que essa ação detergente dos ácidos biliares lesione esta parede. E uma outra molécula chamada MDR3, ela é muito importante para fazer a excreção da fosfatidilcolina, que é uma das moléculas importantíssimas para manter a estabilidade dos ácidos biliares e a neutralização deles na bile, né, através da formação de micelas. Então, mutações nessas moléculas, o farnesoide X, a BSEP, a FIC1 e a MDR3,
São mutações que podem comprometer de forma muito significativa toda essa excreção de ácidos biliares, causando, então, agressão tanto ao hepatócito quanto à árvore biliar por esses motivos. Então, se a gente for olhar uma classificação dessas colestases familiares, vocês já devem ter visto esses quadrinhos várias vezes, aqui nós temos a doença, o gene que é afetado e qual é a proteína. Nós já falamos da FIC1, que é codificada pelo ATP8B1, que é a PFIC1, né? A gente já falou do BSEP, que é codificada pelo ABCB11 e que causa PFIC2. Nós já falamos do MDR3, que é codificada pelo gene ABCB4 e que é o PFIC3. Nós já falamos do fator farnesoide, que é a PFIC5, né? Então, a gente tem outras proteínas que podem causar isso, além da miosina, a 5B, que é importante para manter uma localização adequada da BSEP na célula, na superfície do hepatócito, e a integridade do hepatócito também é caracterizada pela ação de uma outra proteína, que é essa TJP2, que é essa Tight Junction Protein, tá vendo? Tá? Que é a PFIC4. Eu vou ficar mais nas PFICs 1, 2 e 3, as PFICs estão se multiplicando de forma, assim, geração espontânea por causa dos testes genéticos, mas, na verdade, essas doenças já são muito raras, essas três, né, e as outras, assim, as foram descritas, mas às vezes é uma família, 5 pessoas, então, mas o mecanismo fisiopatológico é sempre associado a essas proteínas que têm essa importância na excreção dos ácidos biliares ou na proteção das membranas. Então, é um grupo de doenças heterogênicas, são monogênicas, autossômicas recessivas, e não é incomum que elas estejam presentes em heterozigose, e aí as manifestações clínicas vão ser um pouco diferentes. Então, atenção para os casos de colestase neonatal, quando tem uma história de colestase neonatal, tem aquelas colestases recorrentes benignas, que essas mutações estão implicadas em heterozigose, quadro de colestase da gravidez, a presença de cálculos biliares, a gente já vai comentar sobre isso, e mesmo a lesão hepática induzida por drogas pode ter ação dessas proteínas colistáticas, né? O quadro clínico é semelhante, né? As PFICs 1, 2 e 3 têm características que diferem um pouquinho, né? Então, o prurido é sempre importante, a PFIC3 menos importante, a gama-GT caracteristicamente é normal na maior parte das PFICs, a PFIC3 é que tem uma elevação da gama-GT, né? A histologia, a gente olha aqui, parece que é muito diferente, mas a hora que você vai ver, depois Caio, por favor, também, mas assim, quase todas elas, quando você vai ver, podem causar, por exemplo, hepatite com células gigantes, aparecem alterações na bile, que às vezes forma agregados dentro dos ductos biliares, então não é muito fácil distinguir uma da outra com base apenas no aspecto histopatológico, os ácidos biliares são muito elevados, a gente já falou dos genes, né, e o que diferencia a PFIC1 da PFIC2, né, além de todos esses aspectos, é que é uma doença que ela não ocorre só no fígado, ela ocorre em outros órgãos também, eu já vou comentar agora cada uma delas. Então, deficiência de FIC1, que é, então, uma mutação no ATP8B1, que é a PFIC1 ou doença de Baylor, que foi a primeira família em que foi diagnosticada a doença. O mais importante aqui é vocês lembrarem que essa proteína FIC1, que é aquela que vai regular a fosfatidilcerina para manter essa membrana do hepatócito e do colangiócito mais estável, né? Essa proteína não se expressa só nos hepatócitos, ela se expressa também em outros tecidos, pâncreas, ouvidos, enterócitos, na própria bexiga. O paciente, ele tem uma colestase muito importante nos primeiros meses de vida, mas ele também tem outras manifestações clínicas, ele tem diarreia, ele tem pancreatite e insuficiência pancreática, diagnóstico diferencial com fibrose cística, tem perda auditiva e aumento de cloro no suor, né, então isso aqui, o diagnóstico diferencial com fibrose cística, às vezes não é tão evidente no primeiro momento. Tem um retardo de crescimento, já muito precocemente hepatosplenomegalia, hipertensão portal, bioquimicamente ácidos biliares, bilirrubinas, fosfatase alcalina elevados, bastante elevados, aumento moderado de transaminase e a gama-GT é normal. E as mutações que têm uma disfunção moderada nessa proteína são a principal causa daquela colestase recorrente benigna, em que o paciente ele faz surtos de colestase frente a algum tipo de agente modificador, agressor de gatilho, né, mas fora disso ele tem as enzimas normais. A colestase intrahepática da gravidez com gama-GT normal também pode ser causada por uma mutação nesse gene. E o tratamento é o tratamento do prurido,
que é muito importante, das deficiências vitamínicas, tem que ser feito suporte nutricional, porque o retardo de crescimento desses pacientes é muito importante, não esqueçam que eles têm uma doença intestinal também, e esses pacientes frequentemente vão para a drenagem biliar externa, os IBAT são uma aquisição recente muito importante no manejo desses pacientes, eles desenvolvem uma doença óssea significativa, tem que ser rastreado para doença hepática avançada muito precocemente, a cirrose é precoce, e o transplante, ele pode estar indicado naqueles indivíduos cirróticos, mas não esquecer que essa doença é uma doença multissistêmica, então isso é algo que tem que ser bem, enfim, pensado, pesado, para não fazer um procedimento que pode não melhorar muito a vida do paciente, nem a sobrevida dele, né? E, caracteristicamente, esses pacientes podem ter esteatose no enxerto, mesmo depois do transplante, eles fazem uma doença hepática gordurosa muito significativa, eventualmente grave, e que possivelmente está associada com a doença, alteração de permeabilidade do fígado, do intestino, né? Passando para a BSEP2, que é a PFIC2, é uma doença em que os indivíduos heterozigotos também podem desenvolver BRIC, colestase neonatal transitória, colestase da gravidez com gama-GT normal, DILI, né? É uma doença em que a expressão, né, se dá no fígado, predominantemente, das PFICs é a mais comum, né, e algumas mutações específicas, elas podem conferir um maior risco de hepatocarcinoma, mesmo antes do paciente ter cirrose. Então, a PFIC2 é uma doença em que a vigilância para hepatocarcinoma tem que ser muito importante. O quadro clínico, do ponto de vista do fígado, é semelhante à PFIC1, né, quer dizer, o paciente vai ter prurido, vai ter colestase, o prurido é muito importante, pode ter déficit de crescimento e tudo mais, mas não há manifestações extrahepáticas dessa doença. O tratamento de suporte é semelhante ao do PFIC1, a diferença é que você inicia o rastreamento de hepatocarcinoma já com 1 ano de idade, muito precocemente, pode ser tentado o ácido desoxicólico nesses pacientes, embora não seja a melhor terapia. Para o tratamento do prurido de derivação biliar externa, ela tem bons resultados, o uso dos IBATs também, e o transplante é curativo. Só tem um problema, é que 10% dos pacientes que são transplantados, eles não têm nenhum tipo de BSEP sendo expressado na superfície celular. E a hora que eles recebem um enxerto que tem o BSEP, é uma proteína que eles não conhecem. E aí eles desenvolvem anticorpo anti-BSEP. E aí eles têm a recidiva da doença no fígado transplantado. Tá? Então, nesse grupo específico de pacientes, pode ser tentado o transplante, mas com alguns cuidados. O rituximab parece ser bem tolerado e eficaz nesses casos, assim como uma imunossupressão mais significativa nesses pacientes. A PFIC3, né, ela tem um início de, é uma doença um pouco menos agressiva do ponto de vista sintomático, os sintomas geralmente aparecem um pouco mais para frente, final da infância, adolescente, caracteristicamente diferente das outras, tem uma gama-GT elevada, e tem um maior risco de colangiocarcinoma na PFIC3, né, então a gente tem hepatocarcinoma na PFIC2 e maior, e FIC3 é colangiocarcinoma. A gente tem uma série de variantes dessa doença. Uma delas, que vocês já devem ter visto várias discussões, é o LPAC, que é justamente o quê? É uma síndrome de você ter colelitíase que está associada com pouco fosfolípide na bile, que é justamente o defeito que esses pacientes desenvolvem. Eles têm pouca fosfatidilcolina para poder fazer a micelização e eles começam a ter muito ácido biliar, muito colesterol que não consegue grudar em lugar nenhum, e aí eles acabam fazendo muito cálculo. E esse cálculo ocorre de forma muito precoce, eles têm, por exemplo, muito frequentemente também litíase intrahepática, enfim, é um quadro que chama atenção para a LPAC, né? Eles podem desenvolver doença induzida por drogas, colestase da gravidez com gama-GT elevada e colestase neonatal transitória. Aqui já a resposta ao DCA é bem melhor, é uma doença que não responde bem à derivação externa para tratamento de prurido, do prurido, mas os IBAT sim, e excelente resposta ao transplante, tá? Eu só quis mostrar aqui para vocês as outras doenças, então, tá bom? Todas elas também têm gama-GT normal, a doença PFIC4, que é o do TJP2, ela tem um risco maior de hepatocarcinoma, né? E a doença, a PFIC7, que é essa aqui, o SP53, pode também ter doença auditiva, né? Então, existem outros diagnósticos diferenciais, mas como eu disse, são doenças muito, muito raras, tá?
Então, só para a gente relembrar, que a gente falou de prurido aqui de todas as formas, achei interessante ter esse quadrinho para a gente relembrar o tratamento do prurido. Então, nos pacientes pediátricos, né, as medicações mais utilizadas são o ácido desoxicólico, a rifampicina e os IBATs, especialmente na sildenafil e nas Pifix, né? Eles usam menos colesteraminas, esses outros medicamentos que a gente usa com mais frequência nos adultos, né? Existem aqueles tratamentos conservadores de cuidado da pele, manter as unhinhas curtas, evitar outras medicações que possam causar prurido, né? Nos adultos, a gente usa os fibratos, a gente usa o ácido desoxicólico, a rifampicina. Se o paciente for adulto tiver alagile ou PFIC, também pode usar os IBATs, né? E eles colocam menos comumente usado, mas na prática são os que a gente mais usa, né? A colestiramina, a naltrexona a gente não usa tanto, eventualmente a sertralina, né? Então, lembrar que existe a possibilidade de fazer uma derivação externa, o transplante hepático pode ser um tratamento do prurido quando intratável, né? E medicamentos que não estão ao nosso alcance, como MARS e plasmaférese. Por último, acho que esse é o último slide, só lembrar para vocês os mecanismos, então, que a gente acabou mencionando bastante, da derivação externa cirúrgica e do uso dos IBATs, né, como é que é feito, né, então, basicamente, a gente aqui está impedindo o ciclo enterohepático dos ácidos biliares, no caso de derivação externa, a gente simplesmente põe para fora esses ácidos biliares através de um estoma na vesícula, pode ser também feita uma ligação da vesícula com o cólon, eles evitam um pouco, porque eles acham que aumenta o risco de câncer coloretal, mas enfim, tá? Então, a derivação externa é para impedir essa reabsorção ileal dos ácidos biliares, né, ou interna. E os IBATs, eles vão utilizar bloqueando, né, os mecanismos celulares no enterócito que fazem a absorção dos ácidos biliares, com isso você diminui esse pool e melhora o prurido desses pacientes. Bom, super me estendi, mas eu estou super à disposição para perguntas, já peço desculpas aqui pelo adiantado da hora, tá bom, pessoal? É isso. Doutora Patrícia, Pois não? Eu sou Adalberto, eu Oi, sou Adalberto, tudo bem? aluno da pós-graduação, tudo em paz. Parabenizar a senhora pela aula, aulas bem difíceis, né, temas bem desafiantes, mas só tem uma didática muito boa, mas parabéns, muito bom assistir sua aula. Obrigada. Nessa aula final agora, quando a senhora coloca aquele slide, né, que falando sobre os ácidos biliares e relembra, né, aquele papel enzimático ali, facilita muito a compreensão dessas colestases, que realmente, quando a gente vê as siglas e tudo, às vezes a gente se embaralha bastante, né? É muita letra. Muita letra mesmo, é verdade. Mas, como eu disse, parabenizá-la pela aula muito boa mesmo. Obrigada. E aí eu queria te perguntar uma coisa em relação no caso ainda da CEP, como é que você faz assim na prática, se tem alguma peculiaridade em relação ao rastreio ao contrário, que chega para você um paciente que tem sabidamente doença inflamatória intestinal, e como é que você faz esse rastreio ao Está contrário? indicado, viu? Está indicado. É bem mais comum CEP com doença inflamatória intestinal do que você partir da doença inflamatória intestinal e desenvolver a CEP, né? A doença inflamatória intestinal com CEP, partindo da doença inflamatória intestinal, é menos que 5% dos casos, mas está indicado o rastreamento com enzimas colestáticas, fosfatase alcalina e gama-GT, tá? E acompanhando esses pacientes com fosfatase alcalina e gama-GT. Sem necessidade de imagem, né? Assim, Não. Né? Se elas se alterarem, aí você precisa investigar, tá? Mas não há necessidade se as enzimas hepáticas forem normais. E em relação existe assim uma relação assim mais forte entre, no caso
da CEP e especificamente a coledocolitíase, esses pacientes fazerem esses cálculos ali de formados dentro do colédoco, assim? Então, nesse caso, às vezes você tem que, a PCRE às vezes é importante, né, justamente para você poder fazer uma esfincterotomia, se ele não está saindo espontaneamente, fazer a retirada, porque a ideia é que você tire esse cálculo, porque se senão o paciente vai fazer colangite, né, e são colangites graves, porque o paciente tem estenoses, né, então, esse tipo de litíase, ele tem que ser tratado, no caso da colangite esclerosante primária, né, e aí, muitas vezes, é o endoscopista que vai estabelecer qual é a melhor conduta, né, mas o tratamento em geral é endoscópico, né? Se ele tiver presente na vesícula biliar, os cálculos apenas, eu nunca vi nenhum guideline dizendo assim, olha, se só tem colecistolitíase, você tem indicação de fazer colestectomia. Eu desconheço essa indicação, tá? Mas acho que vai depender muito do status clínico do paciente, de como é que está a função hepática dele e tudo mais, se ele já fez algum episódio de microlitias e tudo mais, você indicar ou não a retirada cirúrgica da vesícula nesse caso, tá? Eu, particularmente, eu nunca vi uma colestectomia nesses pacientes, não tenho uma vivência tão volumosa, assim, por causa de colangite esclerosante primária, né? Mas eu nunca vi nenhuma indicação de colestectomia, eu acho que é isso que você está me perguntando, né? Quando indicar a colestectomia, né? E eu não encontrei isso, tipo, tem colecistolitíase e faça colestectomia. Não encontrei isso. Mas é uma ótima pergunta. Vou procurar saber conforme for eu te aviso. Tá bom? Tá, joia. Eu lembrei também, porque recentemente eu vi uma paciente, uma senhora, que fez uma síndrome ictérica, e aí a colangio-ressonância dela mostrou realmente uma quantidade absurda de cálculos, tanto em colédoco quanto em cístico, e também cálculos intrahepáticos, muito mesmo. Uma quantidade bem que Tem que pensar em chama LPAC, né? Tem que pensar, eu acho que vale a pena tem que excluir essa pensar, né? possibilidade. Uhum. Doutora, boa Pois noite. não, Parabéns pela aula, foi uma aula maravilhosa. A minha dúvida, se tem alguma evidência aí em relação à terapia de segunda linha, como na CBP, em relação aos fibratos, ao não, poder... eles fizeram, eu não sei se você lembra, que era um gráfico grande, né? Mas sim, já teve trials tentando usar os fibratos para tratamento da colangite esclerosante primária, e não é um tratamento bem sucedido, não. Eles foram abandonados. Eles estão focando mais agora no elafibranor, né? A última atualização que eu tive foi com relação ao elafibranor, né? Mas é o que eu falo, né? Quando tem muita droga sendo testada, é porque nenhuma delas funciona direito, né? A Vai gente aumentando a bem dose. perdido com a colangite esclerosante primária, né? A conduta é ir aumentando mesmo a dose do Sarcol? Então, você vai até aquela dose máxima, mas pode ser que seu tratamento não tenha muito benefício, né? Então, tem aqueles critérios, assim, de que talvez não adiante muito você manter o tratamento, né? Que são, então, aquela situação em que você não tem uma redução significativa das enzimas, não tem uma melhora significativa dos sintomas do paciente, né? Por do colestase e tudo mais. Nesse caso, você pode considerar parar o tratamento. Porque houve, inclusive, uma época assim, que não se deveria usar ácido desoxicólico na colangite esclerosante primária, né? Porque eles achavam que aumentava o risco de câncer coloretal, enfim. Então, assim, se a resposta, como é uma medicação muito, assim, a gente usa o ácido desoxicólico como uma tentativa, porque a gente sabe que ele não é uma boa droga. E tem estudos com uma molécula modificada do ácido desoxicólico, que é o NOR-UDCA, né? Então, em curso ainda, né? Tá. Vamos ver se sai alguma coisa boa daí. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Bom, se vocês lembrarem de alguma coisa, é só me mandar as perguntas, podem me mandar pelo Zap mesmo, tem acho que no grupo, vocês todos estão no grupo, não estão, da hepatologia? Então, Então tá, qualquer coisa é só mandar, tá bom? Parabéns, Patrícia, foi ótima.
Eu vou... Foi uma ótima aula. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, viu, pela paciência. Obrigada a você. Um beijo, Tchau, boa tchau. noite. Boa pessoal. noite. Tchau. Tchau. Deixa eu separar aqui.